dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula, a nossa aula inaugural da nossa Escola Bíblica Dominical de 2019. Nós vamos iniciar então o nosso culto e também a nossa aula. Vou chamar o pastor Juliano, que vai estar fazendo a nossa oração de abertura. Oremos então. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Queremos Te adorar, bendizer o Teu nome, Deus, e agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor nos deste, por mais essa manhã, ó Deus, na Tua presença. Louvamos ao Senhor, porque foi o Senhor que nos trouxeste aqui, nesta manhã, para nos encontrarmos contigo, ó Deus. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para falar em nossos corações, para trabalhar, ó Deus, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, nos dando vida, ó Deus, vida espiritual, e que o Senhor, ó Deus, esteja perdoando, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Traga, Senhor, a nossa memória, as nossas falhas, os nossos erros, ó Deus, para que nesta manhã o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossos corações. Fala conosco, ó Deus. Este culto, ó Deus, é para a Tua honra, é para a Tua glória. Nós estamos aqui para Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Agora no Pai.
essa música ela traz várias das doutrinas, né? São os fundamentos da nossa fé. Nós escolhemos essa música por ter ela várias doutrinas que fundamentam a nossa fé. Nosso objetivo com esse encontro, que nós chamamos de aula inaugural, é nós estarmos convidando a igreja toda para conhecer quais são as doutrinas básicas que nós, os batistas, nós acreditamos, que nós colocamos fé e que temos dirigido a nossa vida, a vida da igreja. São as doutrinas que fundamentam a fé, a nossa fé. Então, aquilo que nós acreditamos como batistas. E nós escolhemos algumas doutrinas e nós sabemos que a importância de nós estudarmos as doutrinas bíblicas, até porque as coisas que estão acontecendo, que nós estamos vendo e ouvindo, né, de heresias e muitos ensinos, muitas vezes, que têm trazido doença para a igreja de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é a palavra que cura, não que adoece, não que divide. Então nós estamos vivendo uma época muito difícil. Paulo, nas suas instruções a Timóteo, ele tem algo importante. Ele fala em 2 Timóteo 3,10: mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Então, Paulo instruindo Timóteo a seguir, né, o seu exemplo. E nós temos também em 1 Timóteo 4,6, ele diz, dá uma ordem aos irmãos daquela igreja. Se você transmitir essas instruções aos seus irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Será nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa vida espiritual, a nossa vida como comunidade cristã é gerada pelos ensinos da palavra de Deus, pelas doutrinas bíblicas. Então, o nosso convite esse ano da Escola Bíblica Dominical é convidar a todos os membros e todas as pessoas que participam dessa igreja que venham estudar os fundamentos da nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Isso é muito importante para as nossas vidas. E gostaria de que os irmãos conhecessem a Elaine. A Elaine, ela está nos ajudando, nos auxiliando, então ela tem nos ajudado em tudo na Escola Bíblica Dominical. A Elaine Santana Moraes Vital. Os irmãos não conhecem. Então, nós vamos estar, durante esse encontro, estar falando então a respeito daquilo que nós estaremos fazendo e trazendo para a igreja na Escola Bíblica Dominical desse ano. Nós vamos agora louvar o nosso Deus. Seu amor é maravilhoso, o
que nós estamos ministrando alguns cursos, tanto de mulheres como homens. Nós temos tido algumas experiências e algumas surpresas. Nós temos pessoas que têm 20, 30 anos de convertido, pessoas que estão liderando igrejas, até mesmo pastores, estão liderando suas igrejas e mesmo assim não conhecem doutrinas básicas. Alguns irmãos, algumas irmãs falam que faz 20, 30 anos que eu sou membro de uma igreja e agora que eu me converti, agora eu estou entendendo a graça, a misericórdia, estou entendendo a importância da palavra de Deus, da oração. Então, irmãos, é urgente que nós voltemos a estudar a palavra de Deus. Nós temos aqui na nossa igreja, e olha, irmãos, vamos falar que somos pouquíssimos que têm uma escola bíblica dominical. Muitas igrejas já abriram mão da escola bíblica dominical, de ensinar a palavra de Deus, de usar a escola como instrumento do ensino da palavra de Deus. Muitas igrejas não têm mais, mas nós temos aqui. Então nós queremos incentivar aos irmãos que se matriculem nas nossas classes de estudo bíblico, domingo pela manhã. Estamos falando que nós vamos estar estudando então as doutrinas básicas que fundamentam então a nossa fé, aquilo que nós, os batistas, acreditamos. E eu gostaria de passar algo para os irmãos. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber o que são doutrinas. Gostaria que o irmão Júlio colocasse para nós. Então, o que são doutrinas? Para os irmãos entenderem a importância. Uma coisa importante, doutrina é uma coisa prática e é algo que desperta o nosso coração para Deus, para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Então, doutrina, ela é prática. Às vezes os irmãos pensam que vai ser teórico. Não, a doutrina ela é prática, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso culto, ela faz parte do nosso cotidiano como cristãos. A nossa vida cristã é baseada nos ensinamentos e nos princípios bíblicos da palavra de Deus. É aí que nós fundamentamos a nossa fé. Então, o que são doutrinas? A palavra de Deus diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Nós já lemos esses dois textos no início e nós vamos então falar o que são doutrinas. Então, o termo doutrina, ele é definido como um conjunto de princípios. Princípios já quer dizer o início de todas as coisas, aquilo que dá início, que começa. Então, é o primeiro passo, os primeiros, aonde surgem, então, outros princípios. Então, princípios dão origem a outros princípios. Então, o termo doutrina pode ser definido como conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico e outros. Então, esses segmentos têm as suas doutrinas. As nossas doutrinas são, então, do sistema religioso, do sistema. Então, nós usamos as doutrinas da Bíblia, os princípios bíblicos, para, então, dirigir e governar a nossa vida. Então, doutrinas são isso. É um conjunto de princípios que servem de base para um sistema, que pode ser religioso, político, filosófico, militar, pedagógico ou outros sistemas que tem. Cada um tem as suas doutrinas. Mas o que são doutrinas bíblicas? Que é, então, o nosso alvo, o nosso objetivo. Então, o que são doutrinas bíblicas? É o ensino bíblico normativo, ou seja, normal, derivado das Sagradas Escrituras,
como regra de fé e prática de vida para a igreja através dos seus membros. Então, doutrinas bíblicas é o ensino normal que deriva da onde? Da onde vem da palavra de Deus, do ensino das Escrituras. E isso se torna uma regra de fé e prática, não só para a igreja, mas também para os membros. Então, a palavra de Deus, como diz, ela é viva, e ela gera vida, e ela gera a vida de Deus. Então, é muito importante que os irmãos conheçam tanto as doutrinas bíblicas, como também os princípios bíblicos. Os princípios batistas, né? Nós temos um documento de princípios batistas que foi editado pela JUERB, da Convenção Batista Brasileira, e ela é constituída por 5 princípios. Esses 5 princípios, então, nós os batistas, as doutrinas batistas, elas vieram então desses princípios, 5 princípios importantes que nós vamos ver agora. Então primeiro, a autoridade. Então, nós temos todas as doutrinas bíblicas a respeito de autoridade, que é o que nós vamos aprender na escola bíblica dominical. Sobre o indivíduo, né? Sobre nós, sobre a pessoa. Então, quais são as doutrinas básicas a respeito da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, da nossa vida com Cristo? A vida cristã, a igreja e a tarefa contínua, que seria então como que nós usamos então a palavra de Deus, como que nós trabalhamos isso na nossa vida, como que nós desenvolvemos essas doutrinas na prática cotidiana nossa. Então, esses 5 princípios então, que nós temos, batistas, foram escolhidos, e nós temos então todas as doutrinas bíblicas que dão origem então a esses princípios. Uma pergunta: por que nós devemos estudar as doutrinas? A primeira delas certamente pela iluminação do Espírito Santo. Porque enquanto nós meditamos na palavra de Deus, nós estaremos reafirmando os fundamentos da nossa fé. Irmãos, nos tempos de crise, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, o que vai manter a sua vida e a vida da igreja são os fundamentos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mantém em pé. Os irmãos têm as suas dificuldades diárias. Os irmãos têm a demanda que nós temos nesse mundo em várias áreas. Mas nós sabemos que no momento da dificuldade, o que nos sustenta é a palavra, é a fé, é a palavra de Deus. É ela que tem gerado vida e que tem nos sustentado nesses tempos difíceis. Então, nós estaremos reafirmando os fundamentos da nossa fé. Estaremos glorificando o autor da palavra e preservando a igreja de Cristo dos falsos ensinos popularizados em nossos dias, principalmente pelo meio de comunicação em massa. Nós precisamos saber em que cremos, para que nós não estejamos ouvindo fábulas e mentiras. Então, nós precisamos entender a importância de estudar doutrinas. Segunda coisa importante: o estudo da autêntica doutrina bíblica auxilia o crente a ter uma vida espiritual abundante, porque essa é a promessa do Filho de Deus: vós tereis vida e vida em abundância. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter a abundância da vida de Deus, devemos frutificar através. E o Espírito Santo de Deus foi Ele que trouxe, Ele que é aquele que ilumina, que traz a revelação da palavra de Deus para nós. Então, nós precisamos ter uma vida espiritual abundante, habilitando-nos a ser uma poderosa testemunha de Cristo na terra. O testemunho de Deus e do ministério poderoso de Cristo
precisa ser anunciado em todas as nações. E os testemunhos somos nós. Mas nós precisamos ter testemunho da vida de Deus, da palavra de Deus, como ela vem transformando a nossa vida. Nós precisamos testemunhar de Cristo, do poder do seu reino, do poder de Cristo, do Filho de Deus. E nós não podemos testemunhar se a palavra de Deus, ela não é a nossa regra de fé e prática, se nós não experimentamos ela viva e eficaz na nossa vida. Então nós precisamos ter uma vida espiritual abundante e nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Terceira coisa importante, irmãos, por que devemos estudar doutrinas? As doutrinas visam resgatar de forma ampla a nossa visão denominacional, propondo assim uma interação dos membros das igrejas batistas com os princípios aos quais nós professamos. Então é importante nós entendermos que nós, os batistas, cremos no quê? Quais são os princípios? Quais são as doutrinas que são importantes e que têm regido a vida da igreja? Quais são os benefícios, então, para a igreja? Nós esperamos alcançar, irmãos, com esse projeto, com esse tempo de estudo das doutrinas básicas que nós acreditamos. Primeiro deles, esperamos alcançar maior maturidade espiritual e maior compromisso com o autor da bendita palavra. Que a igreja, que nós tenhamos, irmãos, maior maturidade espiritual e compromisso com Deus e com a sua palavra. Nós queremos oferecer a todos um estudo profundo, compreensível e fiel à revelação que o Deus eterno faz de si mesmo nos livros sagrados. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. E de conhecimento de quem? De Deus. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus. E é esse o nosso alvo esse ano para a igreja. Que a igreja continue buscando a revelação de Deus, aquilo que Deus é, que nós possamos conhecer Deus cada vez mais. Terceiro item importante. Esses estudos proporcionarão um crescimento exponencial da IBD, assim como a maior maturidade no seio da igreja. Nós que trabalhamos na área de aconselhamento, nós vemos que se nós estudássemos a palavra de Deus, se nós praticássemos a palavra de Deus, não teríamos tantas famílias, tantas pessoas e de qualquer idade sofrendo o que estão sofrendo por falta de estudo regular da palavra de Deus, de cultos devocionais em casa, de incentivo em casa para o estudo da palavra de Deus. Irmãos, a igreja está gemendo, as pessoas estão sofrendo pela falta do quê? De doutrina, por falta da palavra de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, de maturidade espiritual, e isso nós só alcançamos no estudo da palavra de Deus. Nós também temos o objetivo para obtermos sucesso nessa empreitada. Nós precisamos do envolvimento de todos nos estudos regulares da Bíblia e na frequência às aulas das classes. Irmãos, nós temos durante a semana toda curso de homens, curso para mulheres, temos um encontro de mulheres, temos o espaço mulher, temos as mulheres segundo o coração de Deus, também encontros de oração. Nós temos, a igreja oferece tudo que ela tem de bom e de melhor. Mas eu sempre dizer para os irmãos que as pessoas que mais aproveitam aquilo que a igreja tem para oferecer não são os membros da nossa igreja. E, irmãos, aqueles que vêm de fora, eles valorizam cada palavra, cada ensinamento. E quem vem nas nossas formaturas sabe, formatura dos homens e das mulheres, os testemunhos de mudança, de transformação de vida, até mesmo, irmãos, de ministério. Eu tive um pastor que fez um curso de casais conosco, e ele falou assim: olha, Carmen, faz 20 anos
eu sou pastor, mas eu nunca ouvi falar de casamento como eu ouvi aqui. Nós tivemos um casal que já fez vários cursos de casais. Ele falava: nós somos letrados em cursos de casais, mas hoje eu entendi porque eu estou casado. Entende, irmãos? Eles valorizam cada gota, cada palavra que é ensinada aqui nesse lugar. O desejo do nosso coração é que a igreja também valorizasse aquilo que a igreja está trazendo e produzindo. Deveremos orar ao Senhor para que Ele mesmo capacite os professores e desperte o seu povo a querer conhecer mais a palavra de Deus. Esses são os benefícios que nós poderemos usufruir como igreja se os irmãos abraçarem essa causa. Qual seria o benefício para a sua vida espiritual? Que a lição compartilhada nas classes ultrapasse a barreira do conhecimento e se transforme em prática no seu viver diário, levando-o à reflexão acerca de ações que não condizem com os ensinos bíblicos. Hoje, irmãos, dizer que é evangélico não é de bom tom. Por causa do quê? Do mau testemunho. Porque nós sentamos, ouvimos, mas isso não faz diferença no nosso viver diário. Então nós precisamos, irmãos, aprender para que nós possamos refletir aquilo que nós somos chamados. Refletirmos a imagem e a semelhança de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem segundo o propósito que Deus tem de conformar, de fazer com que a nossa vida tome a forma de Jesus Cristo. Eu não sei se as pessoas já podem ver a face de Cristo através do seu semblante, através das suas atitudes, através das suas ações, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu estudo. Eu não sei, irmãos, mas isso é urgente, porque a palavra de Deus diz que o mundo espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E nós, o trabalho do Espírito Santo de Deus é gerar, é restaurar a imagem do Filho de Deus em nós. Então nós precisamos, irmãos, estudar a palavra de Deus e tornar ela prática na nossa vida. Então, nós vamos gostaria de só passar para os irmãos, antes de nós passarmos mais uma vez para o nosso momento de louvor. As doutrinas básicas são várias doutrinas que nós batistas acreditamos, mas nós escolhemos para, nesse ano, estarmos estudando as seguintes. A primeira delas, sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus. Então vai ser uma das primeiras doutrinas. A segunda é sobre Deus. A terceira é sobre o homem, sobre o caminho da salvação. Nós temos muitas pessoas que ainda não têm certeza da sua salvação. A regeneração e a justificação, o crente e o Espírito Santo, a doutrina da santificação, a igreja, o batismo, sobre a ceia do Senhor, sobre o dia do descanso do cristão, o crente e os seus deveres, o crente e a contribuição e a doutrina das últimas coisas. Essas são as doutrinas que nós escolhemos, 3 delas, de tantas que nós temos. Nós vamos começar com essas, porque elas são fundamentais para a nossa vida cristã. Então, nós vamos mais uma vez louvar o nosso Deus. Cantaremos o hino de número 301, Crer e Observar. Quero que você se atente a esse refrão. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos louvar o Senhor.
Bom dia a todos, igreja. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 ao 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nesse momento, eu vou estar apresentando aos irmãos um grupo que tem um grande desafio, que nós acabamos de ler. Mas esse desafio não é só desses irmãos, é de cada um de nós. Como lemos, cada um de nós devemos estar nos exortando para que nós não caiamos no engano do pecado. E eu gostaria de chamar esses queridos irmãos que têm trabalhado arduamente para que a sã doutrina perpetue nossa denominação e que ela faça brotar vida em cada um de nós. E eu gostaria de chamar nesse momento a classe Doutrina, Sola Escritura, Reginaldo, Jovens, Unidade 1, Vlamir e Glenda, Mulheres Adoradoras, Gladys e Suelen, Dificuldades Bíblicas, Pastor Hélio e Irmão Geraldo, Bible Class, Anderson, Boas Novas, Tereza Brás, Embaixadores do Rei, Ivan e demais irmãos, Família, Sérgio, Libras, Mauriane e Wesley, Mensageiras do Rei, Sidlene, Crianças Unidade 1, Aldinélia, Adolescentes e Jovens Unidade 3, Laércio, Alexandra. Também gostaria de chamar o pastor Renato, da classe Motivação, e o Fernando. As irmãs do discipulado infantil, Luciana Tanoeiro, Andréia Camargo, irmã Rose Keller, Giane Izumi, Departamento Infantil Unidade 3, Luana e demais irmãos que estejam disponíveis aqui. Também temos um grupo que ele é muito singular. São os irmãos do discipulado, que estão discipulando aqueles que eventualmente serão membros de nossa igreja. Alda, Ana Liatelli, Maria Cleine, Maria Cavalheiro, Ivo Elias, Flávio Tavares e Luciano Almiro. A igreja ela é composta por membros e nós, de igual modo, precisamos de cada um no seu lugar, com a sua importância. Nenhum de nós somos melhores ou piores do que o outro. E assim se faz uma igreja, pautada na palavra de Deus e com a ajuda de cada um de nós, inclusive dos irmãos que estão à minha frente. E por esse motivo eu gostaria de incentivá-lo a estar orando por cada um deles que estão aqui à frente, para que eles permaneçam na sã doutrina e que possam cada dia mais ter essa alegria de falar da palavra de Deus aos irmãos. Eu gostaria de chamar o pastor Walter Keller nesse momento. Ele estará orando pelos irmãos. E nós estamos iniciando o ano de 2019, um novo ano, novos desafios. Então, o pastor Walter possa estar colocando eles
diante do Senhor nesse novo desafio. Vamos orar, se os irmãos quiserem ficar aqui, puderem. Vamos juntos somar nesse propósito. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, o Senhor está conosco, o Senhor está nos vendo nesta igreja, que desde o princípio ela teve como objetivo que nós, membros, pudéssemos ser o meio pelo qual o Senhor falasse às pessoas, ajudasse as pessoas a conhecer a verdade, se convertessem e vivessem em santidade para ir para os céus. Queremos continuar nesse propósito. Aqui estão alguns líderes, irmãos discipuladores, ministros de educação, pastores, todos nós juntos, e os membros da igreja que convidam pessoas e fazem culto nos seus lares, nessa harmonia toda, nós pedimos e colocamos diante de Ti, aos pés do Senhor, no altar do Senhor, como um sacrifício vivo, santo, e esperamos ser agradável a Ti, de tal maneira que o Senhor se sinta honrado, amado e glorificado, para que os Teus planos se cumpram, não predestinados para que as pessoas sejam obrigadas, mas voluntariamente, conhecendo a verdade, conhecendo a Tua palavra, conhecendo os caminhos errados e desistindo deles, e fazendo um propósito de viver em santidade e vida salva. Então, nesta hora, tudo isso, Deus, esta mistura de propósitos, objetivos e necessidades, estejam diante de Ti, para que o Senhor dê forma, a forma que o Senhor sempre desejou, que o Senhor sempre quis e nunca desistiu. Então, eis-nos aqui, cada um, a Tua igreja, e eu Te peço, ó Deus, nesta hora, que o Senhor nos consagre mais ainda, que o Senhor os purifique pelo sangue de Jesus, que o Senhor dê autoridade e unção do Teu Espírito, para terem a palavra, discernimento, a sabedoria, de tal maneira que através deste local, destes locais da Tua igreja, físicos, dos cultos dos lares, se cumpra realmente o Teu propósito. Deus, entrego a Ti, oferecendo-nos a Ti, cada um também, pastores e líderes, para que o Senhor seja, nesta hora, se sinta realizado, plena. O Senhor possa ter uma alegria no coração, coisa rara, mas seja hoje esse momento, nem que seja curtinho, mas pelo menos uma vez em quando, o Senhor olhando para nós, possa se sentir recompensado. Não temos nada a Te oferecer, que possamos superar tudo que o Senhor é, pode e faz, mas oferecemos a nossa vontade, o nosso tempo, a nossa existência, o nosso físico, nosso corpo espiritual e nossa alma, sejam todas Tuas, para que o Senhor seja realizado nos propósitos, e o Senhor cumpra o Teu propósito para com toda a humanidade. E um dia, quando tudo se acabar aqui, nós possamos falar: combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé. E esperamos, não fazemos isso por troca, mas esperamos a coroa da justiça do Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós entregamos e nos entregamos a Ti. No poder do nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de me dirigir aos pais que têm filhos que participam da escola bíblica dominical, ou aqueles que ainda não participam. Gostaria de falar para os irmãos que na escola bíblica dominical, no Ministério Infantil, eles também estarão estudando as doutrinas básicas que fundamentam a nossa fé. As professoras já montaram um currículo mesmo contando as histórias e fazendo as atividades, como que elas vão introduzir essas doutrinas básicas na vida dos seus filhos, que é muito importante eles começarem desde cedo, né? Biblicamente, uma criança, ela desde os 3 aninhos, ela já tem condições de aprender
doutrinas, princípios bíblicos. Então é muito importante que você, que não traz o seu filho, que você possa vir, se matricular em uma das classes e trazer os seus filhos também para aprenderem. Em qualquer uma das classes, nós vamos estar então oferecendo esse mesmo valor, esse mesmo ensino que os adultos, que os jovens, que os adolescentes, porque os adolescentes também estarão estudando. Então, toda a igreja estará estudando essas doutrinas básicas que nós, então, escolhemos essas para nós darmos início ao nosso... Então, desde o departamento infantil até todas as classes de adultos nós estaremos estudando. Adolescentes e jovens, todos estaremos estudando as doutrinas básicas daquilo que nós, os batistas, acreditamos. Vamos fazer mais um momento de louvor e depois nós estamos então passando a palavra para o pastor Jean, que ele vai trazer a nossa mensagem. Cantaremos Me Rendo a Ti.
Essa música que fala sobre o desejo de sermos avivados pelo Senhor. Libera o teu fluir, aviva a tua obra, que faz em nós a tua história, que através de nós o reino do Senhor possa ser manifestado em cada uma das nossas vidas. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Que o Senhor faça em nós grandes coisas, novas coisas. Ao povo que se dedica a Ele, essa é a voz do Senhor que diz: se o meu povo se humilhar, buscar minha face e me adorar, eu ouvirei o céu e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar, buscar minha face e me adorar, eu ouvirei o céu e sararei a sua terra.
Justificado é ser declarado justo, embora eu não seja. Justificado é ser colocado no nível de Cristo Jesus. Eu posso a graça, recebo de graça seus méritos, sua justiça. E Deus me ama como ama seu filho, pois nele eu fui morto na cruz, justificado por meio da fé. Tenho paz, doce paz, com Deus. Nada mais me condena, sua vontade é a minha vida eterna no reino dos céus. Justificado é não ser centrado nas coisas que eu devo fazer. Justificado é ter o meu foco naquilo que Deus fez por mim. Então, depois que eu creio e recebo essa obra do Filho de Deus, nas
eterno, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco e a nos ajudar, Senhor, a vivermos a Tua palavra e que ela haja guarida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar pensando porque somos batistas, queremos ser o mais rápido possível, por causa do tempo, mas nós vamos trabalhar esse assunto. Eu quero pedir para o Júlio, se possível, ele colocar no primeiro texto, e o irmão que está no primeiro texto, número 1, vai estar lendo o termo, então, exatamente. A Bíblia Sagrada é o único fundamento de fé, conduta. Então, vamos ler então, o texto com o nosso irmão, por favor. 1 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim: conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor, por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Segundo Pedro, mas para as igrejas batistas, por que somos batistas? Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nenhum outro livro substitui a palavra de Deus para nós batistas. Nós podemos ler vários livros, não é pecado ler, mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é inspirada por Deus, ela foi conduzida e escrita por homens fiéis, e esses homens ouviram do Senhor, inspirados pelo Espírito, o que eles deveriam escrever. Então ela é a nossa única regra de fé e prática. 2. As igrejas batistas são autônomas. Salmo 133, do 1 ao 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Texto de João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Entre nós predomina o conceito de igreja local. Somos as igrejas batistas do Brasil e não a igreja batista. Nossa não denominação se dá por um processo que reconhecemos ser mais difícil, mas muito mais maduro e coerente com a liberdade com que Deus nos criou, e que exige extrema grandeza, desprendimento e sabedoria de todos nós, a cooperação voluntária. Nossas igrejas são autônomas, mas não independentes ou autossuficientes. São co-irmãs, se ajudam mutuamente. 3. Mateus 16, versículo 18 nos diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda em Atos, capítulo 9, versículo 31, assim nos diz a palavra de Deus: a igreja, na verdade, tinha passo por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor,
no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aqui nós vemos que a igreja batista, formamos uma convenção de igrejas, onde Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor desta igreja. É o Senhor de todas as igrejas batistas. Então não há uma pessoa que se autodenomina a pessoa menos importante, mas Jesus Cristo é o Senhor desta igreja, das igrejas batistas. É Ele que guia por meio do seu Espírito. 4. Atos 6, do versículo 2 ao versículo 5. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. As igrejas batistas têm como princípio, são democráticas, ou seja, cada membro tem voz. As decisões são tomadas em assembleia, são democráticas, é a participação de todos. Por isso a necessidade que você tem de participar dos cultos administrativos, que são as assembleias. É importante que você, como membro batista, participe das assembleias. 5. Em Mateus, capítulo 22, 21, diz assim para nós: responderam-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo, diante de Deus, obedecer ante a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. As igrejas batistas são separadas do Estado, no sentido de que, como o próprio Senhor Jesus disse, é preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então há essa separação. O que é do Estado é para que o Estado conduza, administre, e aquilo que é de Deus é para que a igreja de Deus, do Senhor Jesus, possa administrar. Então não há uma interferência ou da igreja, das igrejas batistas do Estado, nem do Estado para com a igreja. As igrejas batistas, elas são separadas nesse sentido. Embora nós, como pessoas, podemos fazer parte de cargos políticos, cada um dentro daquilo que Deus colocou no seu coração, menos os pastores batistas, viu? Pastores batistas têm como princípio não participar, pelo menos em nossa igreja batista e nas outras igrejas batistas, em participar de algum cargo político, nem filiado a algum partido político. Mas cada membro de uma igreja batista, se quiser participar, pode participar. 6. Os batistas acreditam na liberdade de consciência do sacerdócio universal. Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Segundo Timóteo 2:5. E se alguém também milita,
não é coroado se não militar legitimamente. Ainda em João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por último, Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Os batistas creem que você, membro, tem liberdade de consciência e que você, em tudo que você fizer, seus atos e ações, precisam glorificar a Deus. Ou seja, será que o que eu vou fazer agrada a Deus? Então, é uma consciência, liberdade de consciência. O sacerdócio universal de todos os crentes implica que você tem acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Você direto pode falar com Deus a todo momento, a todo instante. Você não precisa de uma pessoa humana para que você chegue ao Pai. Você precisa só de Jesus. Então, na sua oração, você pode orar em nome de Jesus. 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 36, 37 e 38. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse-lhe Felipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. O que são os batistas? Os batistas creem nas ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia. 8. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual,
os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Os batistas acreditam na volta de Jesus, no juízo final e a entrada no céu. E creem que aqueles que não estarão no céu estarão no inferno, porque não creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, num ato de arrependimento e fé. 9. Malaquias 3, versículo 10 a 11. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher chamada Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso, e então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. Depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Nós, os batistas, não defendemos a teologia da prosperidade, mas entendemos que nós, como cristãos batistas, devemos devolver a Deus aquilo que é de Deus. Entendemos que o dízimo é bíblico e que nós devemos fazê-lo com voluntariedade, com amor, não como barganha, troca, dízimo por bênçãos. Não compactuamos com promessas vãs de prosperidade para os que contribuem. Dizimamos por obediência à Bíblia, obediência à palavra, por consciência da necessidade da obra e pela alegria de dar. Continuamos crendo no Deus que nos ama, que nos tem como filhos, possuindo ou não fartura de bens materiais ou de saúde. Fazemos para a glória de Deus. Não deixe de dizimar. Não deixe o seu nome em branco. Faça esse propósito de devolver a Deus o que é de Deus. Viva a alegria de dizimar. Viva as bênçãos de Deus para a sua vida, por você devolver aquilo que é de Deus. Repreenda, retire o devorador da sua vida financeira, da sua família, devolvendo aquilo que é de Deus. É bíblico que nós batistas, nós cremos nisso. E ao devolvermos a Deus o que é dele, nós contribuímos com a obra dele neste mundo. 10. Vamos ler apenas o texto, por favor. Atos 15 e 20. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Gálatas 5, 19 a 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Os batistas defendem a doutrina da abstenção. É abster-se, é deixar de compactuar
de participar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, é viver um ato de imoralidade, é você participar de rodas escarnecedoras, bebendo bebidas que são alcoólicas. Então nós, como batistas, nos abstenhamos, devemos nos abster de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para sermos exemplo para os fiéis. Desejo de Deus para a sua igreja é que viva uma vida de santidade, para a glória do Senhor. Como igreja, como membros batistas, é essa que deve ser a minha, a sua, a nossa busca. Então, meus amados irmãos, se abstenha de tudo aquilo que não glorifique ao Senhor. Às vezes você pode dizer, mas pastor, eu tenho um problema, um vinhozinho, uma cervejinha, mas quantos podem cair por causa da sua ação? Quantos podem se perder porque o vê como modelo, e você fazendo isso, ele pode seguir o mesmo e ser dominado pelo vício? Quantos irmãos foram libertos disso e hoje estão aqui na igreja? Libertos das drogas, do álcool, libertos da farra. Irmãos batistas, devemos viver uma vida de santidade para a glória do Senhor. Quer agradar a Deus? Abstenha-se de tudo aquilo que não agrada a Ele. Número 10 ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicados, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 11. Os batistas defendem o casamento santo, indissolúvel e monogâmico. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão do seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Mateus 19, de 5 a 9. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar-se com a repudiada também comete adultério. Efésios 5, 22 e 25. Mulheres, sujeitai-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. 1 Coríntios 7, 10 a 11. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se porfie com a mulher. Defendemos então o casamento santo, dissoluto, monogâmico. Observamos com tristeza o divórcio pela dureza
dos corações dos seres humanos que não conseguiram se manter juntos, mas não o recomendamos. Temos como abençoar o sexo somente dentro do casamento. Próximo. Efésios 6, 10 a 18. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial e trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai toda a perseverança. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Jó 5, 18. Pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. E Apocalipse 12, de 10 a 11. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Os batistas acreditam que o inimigo dos cristãos é Satanás. Mas Jesus vai dizer para nós: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Que a sua fé esteja firmada no Senhor Jesus. Irmãos, eu quero pedir perdão aos irmãos que estão aqui à frente. O nosso tempo se esgotou. Quero convidar as irmãs para sentar. Não vamos conseguir terminar as leituras, me perdoem. Mas nós vamos passar rapidamente apenas os tópicos. Quero pedir, agradecer aos irmãos pela gentileza. Os batistas pregam o Evangelho de ação integral. O homem todo. Cuidando da sua vida espiritual, da sua alma, da sua ação na sociedade, da sua atitude na sociedade. Próximo, os batistas acreditam na obra do Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo e que Ele age na igreja, dá dons. O Espírito Santo guia, conduz a sua igreja. Os batistas acreditam no Espírito Santo. Os batistas acreditam na missão dos anjos, a importância dos anjos. Então, os batistas acreditam nisso. Mas não cremos no sentido de que os anjos estão em todo lugar fazendo o que quiser. Mas os anjos são enviados por uma missão específica. Então, cuidado quando as pessoas começam a trazer alguns movimentos. Vá para a Bíblia. É ela que nos conduz. Próximo. Os batistas creem que Deus é soberano a ponto de operar milagres. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Próximo. Os batistas só adoram a Deus, só a Trindade bendita. Então nós estamos aqui para adorar a Deus. Adore a Deus. Deus procura adoradores que o adorem
Os batistas dão mais importância para a salvação de almas do que para a construção de belos templos. Não que não possa ter templos, mas lembramos que a igreja unida é essa igreja. Quando nós nos unimos aqui, a nossa reverência deve ser a casa do Senhor, porque nós estamos como igreja do Senhor Jesus, para adorar aquele que era, que é e que há de vir. Os batistas acreditam no serviço voluntário, a importância de você servir ao Senhor, a importância de você se colocar à disposição de Deus. E tudo que você fizer, faça de todo o coração, como ao Senhor e não dos homens. Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude como Igreja Batista em Bras Cubas a vivermos. Por que somos batistas? Por que você é batista? Se alguém precisar e quiser, esse material estará disponível no site da igreja.
podem trazer os bastidores, enquanto eles estão vindo rapidamente, né? Eu quero passar com os avisos para os irmãos. Nós teremos neste mês de janeiro, em janeiro, grupos familiares no IPC. Então, toda quarta-feira, às 19h30, está tendo culto na igreja, no mês de janeiro. Então, todo janeiro, às quartas-feiras, culto para toda a igreja, adoração, louvor. Não fique em casa, venha louvar e adorar a Deus. Você que pode, que não vai viajar, venha louvar o Senhor e ouvir a palavra de Deus. Acampamento Jovens, de 2 a 5 de março, local Recanto Três Lagos, Jacareí. Você que quer participar do acampamento de jovens, procure os líderes lá atrás, por favor, com o Tiago, Letícia e toda a equipe, Regis, Luciano. Também os irmãos, acampamentos adolescentes 2019 para maiores de 11 anos, Chácara, Sato, Suzano. Pais, inscrevam seu filho com o irmão Abel, está lá atrás também, irmã Silvana. Os pais vão lá, façam a inscrição do seu filho adolescente, pois será uma bênção para a vida dele. Então nós temos aí também no boletim vários motivos de oração que você pode estar orando pelos irmãos. Quero lembrar a igreja, você que ainda não pegou seu presente diário, pegue na recepção, é um por família. Eu quero agradecer a você que nos visita nesta manhã. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, é muito bom ter você aqui conosco. E esperamos vê-lo mais vezes. No centro do banco tem uma ficha onde você pode preencher essa ficha de visitante, deixar em banco, destacando, tem estudo em anexo, leve para casa, cresça com a palavra do Senhor e Deus abençoe sua vida, você que nos visita. É muito bom tê-lo conosco. Membros, se você perceber alguém diferente na igreja, simplesmente o ajude a preencher a ficha. Agora convidamos toda a igreja para proclamar o pacto das igrejas batistas. Tendo sido levados pelo Espírito de Deus a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido junto com a igreja. Tendo sido levados pelo Espírito de Deus a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemos-nos a, ensinados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e suas disciplinas, contribuir integralmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio aos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também
paciente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza do trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quanto possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemos-nos a, quando sairmos dessa localidade para outra, unirmos a outra igreja na mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o Espírito deste Pai. O Senhor nos abençoe e proteja, para que sejamos fiéis e servos até a morte. Amém. Amém, irmãos. Você crê nisso? Amém. Você quer viver isso? Amém. Você está disposto a se esforçar por isso? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos que precisamos muito do Senhor. Nos ajude como Igreja Batista em Bras Cubas, a glorificar o Teu nome. A vivermos, ó Deus, o pacto das igrejas batistas no Brasil. Senhor, nos ajude, ó Deus, a vivermos assim. Pai Santo e amado, abençoa o Teu povo, visita as necessidades de cada um. Ó Deus, supra cada uma delas segundo a Tua vontade, curando, abençoando, visitando aqueles que estão enfermos. Lembramos do Seu amado, pedimos que o Senhor o cure para a glória do Teu nome. Pedimos por todos aqueles que estão enfermos, para que, segundo a Tua vontade, haja a operação do Senhor, restaurando, curando, libertando e salvando. Pai Santo, nós entregamos a Tua igreja, o Teu altar, cada família, e pedimos a Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre cada vida que aqui está, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Participe da escola dominical. Faça a sua inscrição, tem folhas lá atrás, faça a sua inscrição para a escola dominical, irmãos. Por favor, na recepção, faça a sua inscrição.